Olá, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais uma sacada com orientações para as pessoas que têm problema na coluna. Hoje nós publicaremos o vídeo número 3 da série Como Funciona a Sua Coluna. O tema de hoje será musculatura. Bom, analisando os vídeos anteriores, eu decidi fazer um vídeo hoje menos técnico, até porque são muitas variáveis em relação à parte muscular. Então, daqui a 2 vídeos, nós começaremos os exercícios específicos para a coluna e em cada vídeo eu vou estar abordando a musculatura que eu estou trabalhando. Tá? E eu achei importante hoje passar algumas informações em relação à parte muscular que vão ser muito mais válidas para vocês. Em relação à coluna cervical, primeiramente, na vista lateral, a musculatura posterior, essa musculatura da nuca, ela sustenta o peso da cabeça, para que a cabeça não caia. Então, naturalmente, essa musculatura posterior é mais tensionada que a anterior. Uma outra coisa em relação à cervical é o equilíbrio muscular. Isso se dá em todas as regiões da coluna, mas especificamente em relação à coluna cervical, sempre que nós fazemos uma flexão da coluna, está havendo ação muscular tanto nessa região anterior quanto posterior. A musculatura posterior freando o movimento e a musculatura anterior realizando o movimento, tá? Então sempre tem um equilíbrio dos dois lados. Da mesma forma acontece com a extensão do pescoço. Quando nós realizamos uma extensão do pescoço, a musculatura de trás está sendo o motor primário para puxar, para realizar esse movimento, e a musculatura anterior, ela freia esse movimento, para que o movimento não seja muito brusco. Então, sempre equilibrando os dois lados. Da mesma forma com a rotação, todo o movimento articular que acontece na coluna tem coordenação da musculatura de ambos os lados. Uma musculatura desequilibrada em relação à flexibilidade ou ao tônus, ou seja, ao grau de tensão que essa musculatura se mantém, ela provoca alterações na coluna cervical. E nessa região também do ombro, dos braços e cabeça. Geralmente os problemas na coluna cervical, eles refletem dor para o crânio e para os membros superiores. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor no braço, achando que tem alguma patologia nessa região e, na verdade, o problema está na coluna cervical. Então, vamos ver algumas alterações que podem acontecer na coluna cervical. Eu vou tratar das alterações mais comuns, tá? Em relação às queixas álgicas nessa região. Por exemplo, se a musculatura do pescoço, do tronco e do ombro, nessa região anterior, ela está com alteração em termos de flexibilidade, ou seja, ela está mais retraída, ela provoca uma anteriorização da coluna cervical. Ou seja, ela modifica a curvatura da coluna cervical, ela fica mais retificada, com a área de transição entre a coluna cervical e a dorsal, que é o tronco, fica com a fixação e inflexão, e isso altera a distribuição de carga nos discos, altera a funcionalidade da coluna e provoca dor, queixa álgica. Então, da mesma forma, se a musculatura da região posterior do pescoço e do tronco está mais retraída e a musculatura da região anterior está mais flexível, essa coluna cervical ela é puxada para trás num movimento de extensão, e isso, consequentemente, altera a distribuição de carga, a origem de queixa álgica no organismo e uma série de alterações, tá? Outra questão em relação a essa região de cabeça e tronco superior, que pode causar, tem relação com a coluna cervical, pode estar causando dores de cabeça, dores nessa região e até aumento dessa tonicidade, dessa contração muscular nessa área aqui, pode ser a articulação temporomandibular, a articulação da mandíbula. Tem muita repercussão nessa região. Então, às vezes, a origem de uma tensão muscular
ou de uma queixa álgica nessa região, é um caso para um dentista, um ortodontista tá analisando. Em relação à coluna lombar, sempre que eu realizo uma flexão de tronco, eu estou contraindo a musculatura anterior e freando o movimento com a musculatura posterior. Sempre que eu faço uma extensão de tronco, eu estou contraindo a musculatura posterior e freando esse movimento com a musculatura anterior. Tá? Sempre esse equilíbrio de forças. Então, por exemplo, se a musculatura flexora do quadril, essa que realiza esse movimento para levantar os membros inferiores, essa musculatura ela se prende na coluna. Se ela estiver encurtada, ela estiver com grau de flexibilidade diminuído, ela causa uma antiversão da cintura pélvica e com isso a coluna muda seu posicionamento, como nós vimos no vídeo passado, favorecendo aquele escorregamento de vértebra, favorecendo aparecimento de dor, principalmente por má distribuição de carga no disco intervertebral e também por tensionamento na musculatura posterior para segurar esse movimento anterior. Então essa musculatura posterior ela fica praticamente o tempo todo em trabalho para segurar essa coluna que está anteriorizada. E aí gera um desgaste, uma fadiga muscular que provoca dor. Da mesma forma, se a musculatura posterior está encurtada e a anterior está mais distendida, a coluna ela se fixa, a pelve se fixa numa posição retrovertida, posterior. Com isso a gente acaba jogando o tronco para trás e para contrabalancear esse movimento posterior, a coluna se adapta numa retificação que aí provoca aquela má distribuição de carga no disco, provoca o processo de degeneração e artrose na coluna vertebral, na coluna lombar. Então o equilíbrio dessas forças é fundamental. Tá? Então nos exercícios que nós começaremos nos próximos 2 vídeos, a gente vai abordar cada região específica e o trabalho para identificar se você tem alguma alteração nível muscular e como corrigir essa alteração. Em relação à região torácica, a alteração biomecânica mais comum é a cifose, essa curvatura, né, a famosa corcunda. Essa região anterior ela está mais tensionada e a posterior está mais fraca. Outra questão muito comum em relação à coluna torácica é a fixação em rotação, né? Essa vértebra ela se mantém rodada por alterações de desequilíbrios musculares. Então, é a característica predominante dessa região. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação a uma questão. Normalmente, quando a pessoa apresenta um desequilíbrio muscular, principalmente a musculatura mais retraída, o recurso mais utilizado para a correção dessa alteração é o alongamento. Só que o alongamento ele precisa ser analisado antes de ser feito. Qualquer movimento realizado com os membros superiores ou com os membros inferiores, eles devem ser acompanhados pelo movimento da raiz nervosa ao nível da coluna, tá? A raiz que sai da medula, em cada segmento vertebral daquele do qual nós já falamos. Esse movimento ele precisa estar em sincronia. Se existe qualquer alteração no movimento dessa raiz nervosa e nós realizamos um alongamento, isso pode causar um dano nesse nervo. Então nós veremos no próximo vídeo essa questão neural, mas eu queria só deixar um recado que o alongamento ele não pode ser realizado indiscriminadamente. Ele tem que ter orientação para ser feito, tá? Então essa é uma questão muito importante. Bom, para finalizar, eu queria deixar alguns recados.
Primeiro recado é que uma musculatura forte, flexível e que está coordenada, ela protege mais a região articular. Então é importante a manutenção de uma atividade física, tá? As pessoas que sofrem de problema na coluna, normalmente diminuem a carga de movimento, né? Numa tentativa de evitar a dor. Mas é justamente o contrário. A pessoa que sofre da coluna, ela precisa realizar movimentos. Obviamente movimentos controlados, mas movimentos que permitam essa mobilidade articular, a coordenação e o equilíbrio muscular. Então isso é realizado através de qualquer atividade física, qualquer realização de movimento. Um último recado que eu quero deixar é que apesar desses vídeos serem destinados às pessoas realizarem atividade em casa, nada substitui a orientação profissional, ok? O movimento, seja qual for, ele sempre deve ter a orientação de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física, que é a pessoa que está gabaritada para acompanhar e avaliar a realização do movimento. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, deixe seu comentário. É muito importante para a gente avaliar o seu feedback e faça a sua inscrição também no canal do YouTube para receber informações em primeira mão. Divulguem para os seus amigos, familiares e nos vemos na próxima semana, ok?